Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, falando ainda sobre o naturalismo. Na aula anterior eu deixei atividades para vocês realizarem. Hoje eu vou fazer a correção comentada desses exercícios, porque assim a gente tem uma nova oportunidade de revisar o conteúdo, né? E caso vocês tenham alguma dúvida ao fazer essas correções, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Vocês têm autonomia para isso, nós sabemos. Ok? Então, a página 547, número 1, diz assim: é possível caracterizar o romance naturalista por vários traços, entre os quais o fato de que nele, a alternativa que melhor justifica o romance naturalista é a letra E de escola, quando diz: o escritor evita julgar ações e personagens de um ponto de vista ético ou moral, pois seu intuito é expor e analisar cientificamente a realidade. Então é exatamente isso que diferencia o realismo do naturalismo. O realismo está preocupado em justificar o comportamento psicológico com base nas questões éticas e morais do indivíduo. Em contrapartida, o naturalismo se preocupa com as questões biológicas, científicas, sociais. Então, enquanto o realismo estuda o perfil psicológico do personagem, o naturalismo estuda o perfil social desse mesmo personagem quando colocado em massa, quando colocado em coletividade. Ok? Então, número 1, resposta correta, letra E de escola. Número 2. Do ITA. Assinale o texto que, pela linguagem e pelas ideias, pode ser considerado como representante da corrente naturalista. Qual é a melhor opção que corresponde? É a letra A. Sabe por quê? Olha o texto. Essa noite estava de veia para coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou. E cada verso que vinha de sua boca era um arrulhar choroso de pomba no cio. E, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. O que tem de naturalista nesse texto? Bom, além de ter a luxúria, a sensualidade e a excitação, ele trata também de uma característica que eu acredito não ter falado na aula anterior, esqueci, desculpem, que é o zoomorfismo. O que é isso? Zoomorfismo é usar do comportamento humano para justificar, é usar o comportamento animal para justificar o comportamento humano. Por exemplo, quando diz assim, ó, era um arrulhar choroso de pomba no cio. Ou, ele e o violão gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais. Então, o naturalismo, ele defende a ideia, a bandeira, de que o ser humano, ele é instintual, ele age por instintos e impulsos. E esses impulsos, especialmente os sexuais, são impulsos animais. Então, o naturalismo, ele defende com muita força essa bandeira de que o ser humano, o instinto humano é exatamente igual ao instinto animal, sem razão nenhuma. Principalmente quando esse instinto é de uma pulsão sexual, que é uma das temáticas abordadas no naturalismo. Então, o zoomorfismo é usar o comportamento natural dos animais para explicar o comportamento natural do ser humano. Então, ok? Principalmente o comportamento sexual, especialmente esse, que o ser humano age por instinto, por impulso, ele não raciocina, só vai e pronto, acabou. Ok? Então, a resposta correta da número 2, letra A, de animal.
Número 3. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo. Uma particularização. O que tem de particular no naturalismo? É a letra E, de escola, porque ele estabelece o nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Isso é o que diferencia o naturalismo do realismo. O realismo defende os fatores psicológicos. A particularidade do naturalismo é que ele defende os fatores sociológicos e biológicos. Acabou. Divisor de águas entre essas duas correntes literárias contemporâneas uma à outra. Ok? Então, número 3, resposta correta, letra E de escola. Número 4. Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca de jardim, permaneceu sem tugir nem mungir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleava e tolhia. Como a robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. E viu a Rita baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a com sua coma de prata, a cujo refugir os meneios da mestiça melhor se acentuavam. Cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Então, esse trecho foi tirado de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. É importante a gente saber a fonte, de onde o texto veio, quem é o autor. Então, quando você percebe que é um fragmento de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, é importante esperar tudo de naturalista desse texto. Então, com base nisso, identifique a alternativa que caracteriza o naturalismo no trecho lido. Qual é a resposta? É a letra C, de corrente. Por quê? Refere-se a um segmento em que o autor mostra os efeitos da sensualidade da mulher brasileira sobre um homem que assiste às suas ações, que fazem efervescer os instintos do homem. Qual é o cenário? Jerônimo, que era um imigrante, então ele estava ali e ele topou, deu com essa situação da mulher se despindo, a Rita Baiana estava se trocando e o homem viu. E que homem, ao ver uma mulher bonita, seminua, despindo-se, ali não sente nada. É natural que ele sinta alguma coisa. E essa descrição ou esse sentir presente no texto, ele está bem adequado ao naturalismo, que mostra isso. Então, é assim, uma mulher se trocando e um homem viu. Naturalmente, espera-se que este homem encontre-se em situação de envolvimento. Ele envolve, ele deseja essa mulher. Porque isso é natural. Porque é natural um homem desejar uma mulher. E a sexualidade e a sensualidade, ela de novo está presente e muito evidente no texto. Ok? Então a resposta correta é a letra C, de corrente, de cortiça. Número 5. Dos segmentos a seguir, extraídos de O Cortiço, marque o que não traduz o exemplo de zoomorfismo. Então, qual deles é aquele que não mostra zoomorfismo? De todas as alternativas, a única que não tem representação animal, justificando o comportamento humano, é a letra A, de amor. Então, número 5, resposta correta, letra A, de amor. Tá bom? Agora vamos para os exercícios contextualizados, que tem um texto para responder as questões 1 e 2. Eu não vou ler esse texto, porque, eu ainda estou na minha crise asmática e é importante que vocês, por favor, compreendam. É cansativo demais para mim.
Número 1. A zoomorfização é uma característica da prosa naturalista, já sabemos, que mostra o homem como animal, seguindo seus instintos. Transcreva do texto uma passagem que exemplifica essa afirmação. É quando diz assim, ó: o efebo teve um arranco de novilho excitado e, segurando-se à cadeira com as mãos ambas, todo trêmulo agora, sem sangue no rosto. Então, o trecho, o fragmento do texto que apresenta zoomorfismo é esse, que diz: o efebo teve um arranco de novilho excitado. A gente sabe que novilho é um animal, e aí o zoomorfismo aparece explicando o comportamento daquele jovem, daquele rapaz. Ok? Resposta? Essa, só grifar no texto. Número 2. No realismo naturalismo, é comum a ocorrência do chamado triângulo amoroso, ou seja, o conflito gerado por dois homens que desejam a mesma mulher. No realismo. No texto, o triângulo difere de sua composição convencional. Então, esse triângulo amoroso não é composto por dois homens apaixonados pela mesma mulher. Explique a sua resposta. Como que a gente pode explicar esse triângulo amoroso diferenciado? É simples. Aleixo e Dom Carolina, né, são dois personagens, e Bom Crioulo. Então, o triângulo amoroso é composto por esses três personagens, correto? Porém, o rapaz, que é o Aleixo, ele se encontra entre um amante, que é a Dona Carolina, e um homossexual, com o qual ele se relaciona. Então, a diferença está exatamente nisso. Ao invés de ser dois homens apaixonados pela mesma mulher, é um homem que encontra-se apaixonado tanto por uma mulher quanto por outro homem. E qual é o período, ou qual é a corrente literária que apresenta questões tão pertinentes e tão complexas como o homossexualismo? É o naturalismo. Então, naturalmente, ele vai apresentar um triângulo amoroso diferente, ou diferente de tudo aquilo que já tinha sido proposto até o presente momento. Então, ok? Então, a diferenciação consiste nisso. É um triângulo amoroso composto por dois homens e uma mulher. Porém, entre esses dois homens, existe ali um relacionamento homossexual. A diferença é somente essa. Ok? Então, vamos dar continuidade. Perdi minha página. Peraí, Brasil. Perdi onde eu estou. Perfeito. Agora, vamos para número 3. Tem dois textinhos ali, ó. Texto 1. A sua pele cor de cobre brilhava com reflexos dourados, pupila negra, móbil, cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, era de alta estatura. Tinha as mãos delicadas, a perna ágil e nervosa. Apoiava-se sobre um pé pequeno, mais firme ao andar e veloz da corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita, caída. Número 2. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega. Era o alodroado vintezinho de manteiga em papel pardo. Era o peixe trazido da praia e vendido à noite, ao lado do fogareiro, à porta da taberna. Era o frejo imundo. Era o sono roncado num colchão fédido, cheio de beijos. Então, assinale a única alternativa errada. Qual é a única alternativa errada desse texto? É a questão de letra E, que diz assim: os dois textos são típicos do modernismo, pois os escritores modernos amavam demais a liberdade, podendo, portanto, embelezar ou enfeitar o que quisesse. Por que essa questão é errada? Talvez o primeiro texto pertencesse ao modernismo, sim. Só que o segundo texto não, porque o segundo texto é um fragmento de O Cortiço,
de Aloysio de Azevedo. E a gente sabe que o Aloysio de Azevedo era um dos principais representantes do naturalismo. Ok? Por isso a questão errada, né? A opção errada é a letra E de escola. Não tem como esses dois textos serem do modernismo. Porque o Cortiço não era moderno, era naturalista. Perfeito? Número 4. Outro texto imenso que eu não sou capaz de ler. Desculpem. O naturalismo sustenta que o amor não passe de um puro instinto animal. Isso está considerado pelo autor em letra B. A palavra amor é um eufemismo para abrandar um pouco a verdade ferina da palavra cio. Muito importante essa questão, quando diz o naturalismo sustenta que o amor não passe de puro instinto animal. Isso é considerado pelo autor. Por que o naturalismo ele defende a ideia de que o amor é um instinto animal? Porque ele é totalmente contrário à corrente do romantismo que defendia a ideia de que o amor era uma composição do ser humano, era a essência do ser humano. Já o naturalismo, que é extremamente antirromântico, defende a ideia de que não. Assim como o ser humano tem fome, tem sede, tem cansaço, ele tem desejo. E esse desejo não pode ser vertido na palavra amor. Amor é um sentimento abstrato, ele nem existe, ele nem é real. Ele passa como uma fome. Simples assim. Então, extremamente realista o naturalismo é essa radicalidade total. Por isso, a resposta correta é a letra B, quando usa amor como eufemismo. É só para amenizar, né, a sentença. E que a verdade da palavra cio. Então, ao invés de falar cio o tempo todo, ele fala amor, que na verdade só é desejo. Acabou, nada além disso. Satisfação sexual. Enfim. Então, número 4 da página 550, resposta letra B, de Brasil. Número 5. Para os autores naturalistas, os fatores biológicos reforçados por outros de ordem social determinariam o destino das criaturas. Identifique o excerto em que prevalece o estilo naturalista. Então, de todos esses textos, qual deles predomina a corrente naturalista? Nós podemos dizer que é o texto 4. Por quê? Porque ele diz assim, ó, está segura, exclamou o rapaz, sacudindo por essas ideias. O sangue saltava-lhe no corpo. Aquela aventura se lhe figurava a melhor de sua vida. Seu orgulho pueril de namorador vulgar espinoteava qual potro que se pilha a soltos no prado verdejante e proibido. As outras conquistas vinham logo chamadas por aquelas, e todas as vítimas de sua sensualidade ou as cúmplices do seu temperamento e de sua má educação enfileiravam-se defronte dele como um submisso batalhão de prisioneiros. Porque o texto que melhor descreve a corrente literária naturalista é o 4, porque além da descrição detalhada, o naturalismo ele ainda traz essa característica que também tem no realismo, de descrição. É totalmente descritivo, ele aplica ali o zoomorfismo. Quando ele fala, espinoteava qual potro que se pilha às soltas no prado verdejante. A gente sabe, então, que o zoomorfismo ele só é presente no naturalismo. Por isso, o texto que melhor defende essa corrente é o texto 4. E a gente sabe que o realismo que isola Manuel Antônio de Almeida do panorama dos romances românticos, ele provém em parte das linhas caricaturais que desenhava sua variada galeria de personagens. Então, dentro desses trechos, qual deles é de autoria do Manuel Antônio de Almeida? É o texto 1. Por que a gente sabe que esse texto
é do Manuel Antônio de Almeida, porque esse texto é um fragmento da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Pronto. Então, texto 1, letra B, texto 1 e letra A, texto 4. Acabou ali, não temos mais informações. Ok? Espero ter ajudado vocês. Caso tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Desculpem a voz, desculpem o cansaço, mas estou fazendo o melhor que posso. Beijo, beijo, amo vocês e, por favor, se cuidem, tá bom? Saudade.